Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa OAB na TV da 12ª subseção, composta pelas comarcas de Cravinhos, Jardinópolis, São Simão, Santa Rosa de Viterbo, Serrana e Ribeirão Preto. Esse programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje estamos recebendo a doutora Rogéria Shimura e vamos falar sobre interdição. Doutora Rogéria, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Doutora, o que é capacidade jurídica? O artigo 1º do Código Civil, ele diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Todo ser humano, então, ele possui a capacidade de direito indistintamente, estendendo-se aos privados de discernimento, às crianças, independentemente do grau de desenvolvimento mental, podendo assim herdar ou receber doações. Agora, a capacidade de fato ou exercício ou de ação é a aptidão para exercer por si só esse direito, esses atos da vida civil. Então, por faltarem para algumas pessoas requisitos como maioridade, saúde, desenvolvimento mental, a lei, no intuito de protegê-las, ela exige a participação de uma outra pessoa que as represente ou assista. O que é a incapacidade jurídica? A incapacidade é a falta, a inexistência, a inaptidão para o exercício de direitos determinados na lei. Então, assim, ela não tem aptidão para exercer todos os direitos que a lei determina para ela. Rogéria, e na questão da incapacidade, ela pode ser absoluta ou relativa? Qual é a diferença entre uma e outra? Quando acontece uma, quando acontece outra? A incapacidade relativa é uma situação legal de impossibilidade parcial de realização pessoal dos atos da vida civil, exigindo alguém que o auxilie. Por exemplo, os maiores de 16 e os menores de 18 anos, os ébrios habituais ou viciados em drogas, os excepcionais, os pródigos. E a incapacidade absoluta é uma situação legalmente imposta de impossibilidade de realização pessoal dos atos da vida civil, se não por representante. Então, que são os casos dos menores de 16 anos, os deficientes mentais e os que, por causa transitória, não puderam exprimir sua vontade. Então, essa é a diferença. Uns podem exercer as atividades, os direitos da vida civil por si, com representante. E na incapacidade absoluta, eles são representados. Os representantes é que agem por eles. Nosso Código Civil coloca como absolutamente incapazes aqueles que têm alguma enfermidade ou deficiência mental. Qualquer tipo de enfermidade? Não, essas enfermidades são os casos das afecções clínicas graves, traumatismo crânioencefálico ou estado comatoso. Quando a pessoa realmente não tem como responder naquele momento. Então, são enfermidades que aconteceram, ela não é absolutamente incapaz, mas por conta de uma enfermidade, um acontecimento, ela tornou-se absolutamente incapaz. Como que a gente pode entender o conceito de deficiência mental? O que é a deficiência mental, que também é um absolutamente incapaz? Então, a gente não pode definir como pessoa portadora de deficiência a falta de um membro, a audição reduzida, a falta de visão. O Código Civil, ele usa uma expressão genérica ao se referir à falta de discernimento para os atos da vida civil, compreensivo de todas as causas de insanidade mental, permanente e duradoura, caracterizada por graves alterações das faculdades psíquicas. E no caso dos alcoólatras e usuários constantes de drogas,
Eles são absolutamente incapazes, são totalmente... Então, olha, essas duas hipóteses, né, eles são relativamente incapazes, porque eles podem, essa capacidade deles pode cessar. E também pode se tornar absolutamente. Vai depender da gradação dessas limitações, das perícias, dos laudos, que detectar qual é o limite da cognição dessa pessoa. Então é o vício, a quantidade de tempo e o que já fez de estrago no organismo é que vai determinar isso. Exatamente. Se ele permanecer de maneira contínua, ele pode, através de laudos, nós podemos considerá-lo absolutamente incapaz, mas isso com muito cuidado, porque pela lei, via de regra, ele é relativamente incapaz. E como nós podemos diferenciar, por exemplo, aquela pessoa que tem desenvolvimento mental incompleto, daquela pessoa que tem deficiência mental? É relevante destacar que as pessoas absolutamente incapazes, elas não praticam pessoalmente os atos da vida civil. Assim, a aquisição, a modificação ou a extinção de direitos na ordem civil deve ser representada por pais, tutores, curadores. Já as pessoas relativamente incapazes, elas praticam os atos com assistência dos pais ou responsáveis legais. Então, assim, os absolutamente incapazes, eles não praticam diretamente os atos, eles são representados. Então, quem pratica os atos são os representantes, os curadores, né? E os relativamente incapazes, eles praticam através dos seus representantes. Como fica a interdição nesses casos? Esse estado tem que ser duradouro, ele tem que ser constante ou ele é esporádico? Como funciona isso? Não, olha, verificada a cessação da causa que determinou essa interdição, essa incapacidade, seja relativa ou absoluta, a interdição, através de exame pericial, ela será levantada por decisão judicial. Rogéria, vamos explicar para o público agora o que é interdição. Olha só, o vocábulo interdição, ele sugere vários significados diferentes. Todavia, entre todos os sentidos de que dele nós podemos abstrair, apenas um nos interessa aqui. O que é essa interdição, então, para nós da área jurídica? É uma ação de tirar a um indivíduo a livre disposição dos seus bens ou da pessoa, quando se reconhece que ele não se acha em estado de saber ou poder gerenciar. E como funciona esse processo de interdição? Tudo isso tem que ser avaliado por laudos, não se requer isso a esmo, sem confirmação, sem constatação, né? Há necessidade de laudos periciais, há necessidade de uma perícia para que seja constatado a incapacidade, essa falta de capacidade de gerenciar os atos da vida civil. Esse processo costuma demorar ou ele é um processo mais rápido? Eu acho que não demora, depende muito, né? Não dá para a gente fazer uma precisão em termos jurídicos, porque a gente depende sempre de outras coisas relacionadas, mas há necessidade de perícia, há necessidade de aguardar esses laudos ficarem prontos, é toda a instrução do processo. Rogéria, vamos falar agora sobre a interdição de idosos. A senilidade, por si só, ela já é uma causa geradora de interdição? Não. Inicialmente, cabe ressaltar que a senilidade por si só, ela não é motivo de incapacidade. O que é a senilidade? É a idade avançada. Então, ter idade avançada não significa ser incapaz, uma vez que não há uma ligação necessária entre o avanço da idade e a perda de capacidade cognitiva. Então, assim, a regra no ordenamento jurídico pátrio é o da capacidade. Precisa se apurar se a pessoa tem capacidade de conhecer, de saber gerenciar sua vida e os seus bens, os seus negócios, para que ele seja capaz de assumir os atos da vida civil.
Então, a palavra aqui é capacidade, não senilidade. Os familiares dessas pessoas idosas, eles geralmente relutam em aceitar que aquela pessoa perdeu a capacidade, que vai ter que ser interditada, e pensam, o que o meu pai, o que o meu avô pensaria de mim, porque estou fazendo isso? Existe essa... Com certeza. A instituição da interdição, ela tem encontrado uma crescente relutância. As pessoas, os familiares, eles relutam em aceitar a aplicação nos casos. Via de regra, assim, por desconhecer o Instituto. Eles não sabem o que é essa ação, o que pode assegurar ao idoso, as garantias jurídicas que esse idoso tem com essa ação. Então, eles não entram com ação. E a outra coisa, a causa mais comum, além dessa falta de conhecimento, é a simples ignorância a respeito do Instituto e a sua verdadeira finalidade. Alguns indivíduos, por possuírem o conhecimento, eles acham assim, eu vou fazer uma procuração com poderes específicos. Então, ela vou pegar a senha do banco do meu pai, eu uso, da minha mãe, eu vou lá, retiro, já está tudo certo, não preciso me desgastar no processo. Exatamente. E nem passar por isso. Então, desconhece que tem o Instituto da Interdição, que é um processo que garante direitos, coisas, recursos melhores para esse idoso, e aí por não conhecerem ou por terem medo de reduzir esse familiar a uma coisa assim, eu vou ficar com dó, eles acham que é um demérito para a pessoa considerá-lo interditado, né? Como se ele não tivesse mais função na família. Exatamente. Ele não existe mais na família. E o que é o contrário, porque o processo de interdição, quando eu entro e aciono o Poder Judiciário, eu coloco o juiz como fiscal dessa relação. E o juiz, sendo fiscal dessa relação, ele acompanha os direitos desse idoso e acompanha aquele que foi nomeado para cuidar desse idoso nesse processo enquanto ele está interdito. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. Voltamos agora com o programa OAB na TV, e esse programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Estamos conversando com a doutora Rogéria Shimura sobre interdição. Doutora, falamos da possibilidade de interdição das pessoas senis, dos idosos, e do problema que a família muitas vezes enfrenta em não querer interditar para não tratá-lo como um incapaz. Mas, por outro lado, também tem as pessoas, as famílias, as pessoas que se aproveitam disso. Não existe isso também? Esse também é um caso recorrente e acredito até de maior gravidade do que o mencionado anteriormente, onde falamos que às vezes a família não entra com a interdição por não conhecer o Instituto ou por medo de reduzir esse familiar a um demérito, tratando-o como incapaz, né? Então, existem familiares e conhecidos que, cientes das debilidades acometidas pelo idoso, eles utilizam-se dessa fragilidade em favor próprio. Prática esta que não seria possível caso houvesse o ajuizamento de uma medida de interdição, que, como eu falei anteriormente, uma vez que o juiz é o responsável pelo caso de interdição, ele exercerá o papel de fiscal da relação de curatela, com o intuito de assegurar, então, que os direitos do idoso estão sendo devidamente observados. O idoso é ouvido em audiência pelo juiz? Sim. Com a propositura da ação, quando se aciona o Poder Judiciário, o interditando, ele é ouvido num interrogatório e, posteriormente a esse interrogatório, ele pode apresentar uma defesa no prazo de 5 dias. Por que é que o juiz ouve o interditando? Para se averiguar tudo que foi colocado na ação.
todos os relatórios, as perícias apresentadas e que seguem no processo a título de instrução. Então, ele nesse interrogatório, ele tem condição de averiguar mais ou menos a capacidade cognitiva do interditando. Nesse caso, nessas oitivas, o juiz pode até mesmo se deslocar até a casa, até onde o interditando está, não é verdade? Sim, caso haja necessidade, ele vai pessoalmente. E quem defende o interditando, já que ele está sendo interditado? Como funciona a defesa? Quem vai defendê-lo? Vai depender muito dos limites dessa incapacidade que ele apresenta, né? Se ele tiver uma capacidade de gerir os atos, mas ele tem alguma incapacidade para algumas situações específicas, ele mesmo pode constituir um advogado. Ou a família, os membros da família podem constituir, ou ainda o Ministério Público atua no caso. O Ministério Público também pode pedir a interdição de uma pessoa? Pode. E nesse caso a família o defende? A família o defende. Exatamente. A família constitui advogado e faz a defesa no processo de interdição. Qual é o papel da perícia num processo de interdição? Olha, a perícia médica, ela é fundamental no processo, porque as alegações através de um laudo positivo dessa perícia que se vai constatar a incapacidade do interditando, fazendo com que ele seja o interditado no processo. Então, ela é de fundamental importância, ela tem que ser requerida pelo juiz de ofício, ou, caso nenhuma das partes o faça, essa ausência de perícia, ela acarreta a nulidade do processo. Então, ela é algo fundamental no processo. Da sentença que interdita uma pessoa, cabe recurso? Sim. Em que pese seja cabível recurso da sentença que determinou essa interdição, esta possui apenas o efeito devolutivo, de modo que esse referido ato terminativo, ele produz efeitos, ainda que haja um recurso pendente de análise. Então, vai produzindo efeito até Sim, que o recurso seja julgado. Exatamente. É possível fazer também o levantamento da interdição? Desinterditar é possível? Sim, cessado o motivo que ensejou essa interdição, é de rigor que essa interdição seja levantada. Tudo com comprovação pericial. Nessa sentença é nomeado um curador. Quem pode ser nomeado curador do incapaz? O artigo 1775 do Código Civil, ele prevê isso, mas de maneira mais objetiva seria o cônjuge, se ele for capaz, porque o curador tem que ser pessoa capaz, né, de realizar os atos civis. Então, o cônjuge, em não havendo cônjuge, o ascendente, em não havendo nenhum ascendente, o descendente. Quais são as obrigações do curador? O curador, ele possui em suma e ressalvadas algumas diferenciações indicadas pelo legislador, as mesmas incumbências do tutor, dentre as quais destaca-se a necessidade de prestar contas bienalmente. Então, ele tem que fazer essa prestação de contas porque ele passa a gerenciar os bens da pessoa. E por conta de gerenciar também a vida da pessoa, ele precisa, é um dever dele, que é atribuído a esse curador, ao cargo dele de curador, fornecer ao interdito o tratamento necessário para a sua recuperação física ou cognitiva. Quem apresenta as contas? O curador. O curador, ele apresenta para quem? No processo. Quem que vai analisar? É o promotor, o juiz? O juiz é o fiscal disso tudo, dessa relação de curatela. Ele é o fiscal. De quanto em quanto tempo? 2 em 2 meses? Bienalmente ele presta contas. Doutora Rogéria, o que é o pródigo? Ele também é um incapaz? Como funciona a incapacidade dele? Olha, o pródigo é a grande questão, eu acho, é a grande dúvida, é o que mais gera discussões, na minha opinião, no Instituto da Interdição. Por quê? O pródigo é aquele que gasta exageradamente,
os recursos financeiros. Então ele gasta desordenadamente, sem limites, sem distinção. Então, nesse gastar desordenadamente, ele perde a capacidade do exercício dos atos civis, porque ele se descompensa totalmente. E a grande dificuldade na ação de interdição é essa, porque como é que você trabalha um laudo médico? Como é que um laudo averigua algo físico? Porque não é nada físico. Não é uma doença física, é um desvio comportamental. Para quem olha de fora, vê uma pessoa normal. Normal. Essa pessoa Ele trabalha. É normal, trabalha, realiza todos os atos civis. Ele é capaz em tudo, menos no quesito da prodigalidade. O que ele faz, por exemplo? Ele contrai inúmeros empréstimos, ele gasta todo o salário de maneira desordenada, compulsivamente. Podendo prejudicar a família. Prejudica a família porque contrai dívidas, não dá empréstimos e dívidas e não consegue, com os recursos recebidos, ele não consegue pagar, ele não consegue cumprir as obrigações que ele se compromete. Então ele não consegue, isso acaba recaindo, as obrigações recaem sobre os familiares que entram em desespero, porque quando chega para o familiar o nome já está negativado, o familiar às vezes toma conhecimento num momento de extrema precariedade da situação, onde o único recurso é realmente se valer do Instituto da Interdição. Rogério, nesse caso, como funciona a perícia? Existe uma perícia para constatar que a pessoa gasta mais do que deve? É essa a nossa dificuldade, porque a perícia ela é extremamente necessária em qualquer processo de interdição. A dificuldade no caso da prodigalidade é que, como não há uma doença específica, nós temos que anexar laudos psicológicos. Então, hoje existe, por exemplo, síndrome de borderline, que ela apresenta essa síndrome como uma doença permanente. Então, a gente se vale de laudos psicológicos avalizados por psiquiatras, que aí a gente instrui o processo e mostra para o juiz que são comportamentos desviados que caminham para uma doença permanente, e aí um laudo médico pericial leva o juiz à decretação dessa interdição. É permanente isso, não tem volta. No caso do borderline, os estudos mostram que é uma doença permanente. É muito difícil a recuperação do paciente. E havendo uma sentença de interdição, quais os efeitos dessa sentença? Digo, o que o pródigo fez antes do processo, todas as dívidas que ele contraiu, aquelas dívidas permanecem, são perdoadas, são tidas como se tivessem sido feitas por um incapaz? Como funciona a sentença nesse caso? Olha, seria muito bom para os familiares dos pródigos, né? Mas infelizmente não. A grande maioria, a corrente majoritária hoje no nosso direito, ela nos informa de que não é retroativo. Então, só pode anular os atos praticados pelo interditado a partir da interdição. Os atos anteriores, aí o curador vai ter a difícil tarefa de organizar todas as dívidas, remanejar o que esse interditado recebe mensalmente, na maioria das vezes a título de aposentadoria, de benefício, né? Organizar esse dinheiro para conseguir manter essa pessoa em condições normais de sobrevivência, de manutenção diária com as necessidades básicas e ainda gerenciar toda a bagunça que ele fez anteriormente a essa interdição. É uma tarefa muito difícil, é muito complicado, os familiares têm muita dificuldade de assumir o cargo de curador por conta disso, porque ele tem que apresentar contas para o juiz, ele tem que mostrar para o juiz o que ele está fazendo com a bagunça toda que esse interditado fez na vida.
Rogéria, e como a gente sabe se a pessoa gasta demais? Qual é esse conceito, gastar demais, ser pródigo? A gente tem essa noção porque normalmente o idoso que recebe benefício, ele tem comprometido até o benefício de 2015, por exemplo, e a gente consegue a comprovação através dos extratos bancários. Então, uma vez que conseguimos esse termo de interdição, o banco fornece todas as informações da conta. Então, a gente tem como instruir isso no processo e comprovar essa prodigalidade. Vários empréstimos contraídos, vários comprometimentos já de benefício, inclusive para anos sucessivos. Então, lugares que a pessoa normalmente compra fiado, aí você vai pedir a nota fiscal, tem um monte de produtos supérfluos. Então, tudo isso denota essa maneira deles não terem limite, deles não terem consciência, é o que eu falei anteriormente, a capacidade cognitiva do ato civil. Ele não tem consciência, compra coisas caras, por exemplo, quer colocar um aparelho, uma senhora de 77 anos quer colocar aparelho estético, porque quer colocar. Então é um gasto desnecessário, mas contrai a dívida, depois a família tem que arcar com isso. E de repente quer colocar para tirar no mês seguinte. Para tirar no mês seguinte, é só para mostrar que colocou. Doutora Rogéria, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e agradeço também aos telespectadores. E esse foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Até a próxima semana.